Olá pessoal, bem-vindos. Estamos acabando hoje, provavelmente, o capítulo 9 de Pensamentos para mim próprio, livro do imperador Marco Aurélio. E aí ele vai nos dizer algumas coisas, ele vai citar Epicuro, que tinha várias questões de saúde, e vai nos mostrar que o fato de termos um problema, por exemplo, físico, não impede de colocarmos a nossa inteligência ao nosso serviço e estarmos focados em outras coisas. Agora para e pensa, você conhece, por exemplo, alguém que tem uma doença considerada grave, algo que limita bastante, por exemplo, essa pessoa do ponto de vista físico, e essa pessoa continua com a sua integridade na vida, servindo ao todo, fazendo sua busca, por exemplo, filosófica. Vocês conhecem? Pensa, como que essa pessoa consegue fazer isso? Se essa pessoa consegue fazer isso, você que talvez não tenha nenhum problema físico, não consegue por quê? Porque você não está alimentando este lado seu. Simples assim. Isso é ingratidão. Então, quando você, por exemplo, começa a não reconhecer coisas no outro, apontar os defeitos alheios, já para por aí e pensa: uau, por que eu estou colocando o meu olhar na alma do outro? Marco Aurélio, imperador romano, que fez essas reflexões durante o tempo que ele escrevia no campo de batalha, no seu diário, ele já nos disse, eu falei sobre isso antes aqui, para de olhar para os outros, olha para você. E aqui, nesse parágrafo, ele vai dizer justamente isso. Por exemplo, não se surpreenda com as pessoas. Você não sabe que você está vivendo num mundo dual e que nem todo mundo está, por exemplo, no mesmo olhar para esse desenvolvimento pessoal? Então, se acontece alguma coisa, que alguém faça algo para você, por que você vai censurar essa pessoa? Se sentir menos, se sentir, por exemplo, que você recebeu uma ingratidão, né? O erro, nesse caso, é seu, porque você não estava preparado para reconhecer, por exemplo, o que acontece na vida. Você não está emocionalmente pronto, você não está com a sua razão no lugar certo, às vezes até com a intuição, porque às vezes aquele outro está te dando sinais o tempo todo: olha, eu não estou no meu mais perfeito juízo, e você não está vendo por algum comodismo, você fica ali se auto-enganando. E aí, quando acontece alguma coisa, você reclama. Então, vamos olhar para nós, vamos continuar aqui. Continuando aqui, item 41 da parte 9. Epicuro disse: durante a minha doença, as minhas conversas jamais versaram sobre os meus sofrimentos físicos, e com as minhas visitas não abordava esses assuntos, mas prosseguia o estudo das questões naturais que me ocupavam precedentemente e aplicava-me neste ponto particular. Como a inteligência, ainda que sofrendo a repercussão desses movimentos que agitam o corpo, se mantém isenta de perturbação, velando pelo bem que lhe é próprio. Não me prestava, pois, disse, a que os médicos se pavoneassem por causa do seu pretendido poder, e a minha vida decorria feliz e digna. Que estes mesmos pensamentos sejam os teus na doença, se caíres doente ou em qualquer outra conjuntura. Com efeito, não se afastar da filosofia, quaisquer que sejam os acidentes que sobrevenham, e não se intrometer nas tagarelices do vulgo quando nos dedicamos à ciência da natureza, é um preceito, comum a todas as seitas, como este outro: entregar-te por completo ao que se faz e ao instrumento empregado para o fazer. Ou seja, não se distrair, não se vitimizar, olhar para a tarefa que é a tarefa da sua vida, daquilo que você veio construir, você, eu, como seres humanos, saindo daqui melhores. Em qualquer situação, lembrar, né? Esse amor à filosofia.
essa busca pela sabedoria, a busca da verdade, não pelo conhecimento intelectual, para dizer que lemos agora Marco Aurélio, que lemos antes Platão, mas para o conhecimento vivencial. É a prática, né, que vai nos transformando, é o agir. Ele continua, 42. Quando te chocas com a impudência de alguém, interroga-te logo: é possível que não haja impudentes neste mundo? Isto não é possível. Não exijas o impossível. Aí tens diante de ti um desses impudentes cuja existência é necessária ao mundo. Recorre ao mesmo raciocínio se topares com um celerado ou um homem desleal ou atingido por qualquer outro vício. Não somente te lembrarás que é impossível que essa espécie não exista no mundo, mas tornar-te-ás mais indulgente para com cada um dos pecadores tomados à parte. É útil também fazer logo esta reflexão: de que virtude proveu a natureza o homem para que ele oponha a esse gênero de vício? Ela deu-nos, com efeito, a guisa do antídoto para enfrentar a ingratidão, a bondade. E em qualquer outro caso, uma outra faculdade é aplicável. Interessante isso, né? Para a gente, muitas vezes, ficamos só focados nos vícios, nossos, inclusive, de outras pessoas, fazendo lamentações. E ele está dizendo aqui, olha, sempre tem um antídoto, né? Como é que se faz o antídoto? É do veneno da cobra. Então, se temos aí um vício, como é que a gente vai combater esse vício? Com a sua contraparte, que é a virtude. Então, ao invés de lamentar, se queixar de você ou do outro, né? Toma as rédeas da sua vida, pega o chicotinho e coloca o cavalo no caminho correto, né? Você como condutor da charrete, rumo ao melhor de você. Continuando aqui. E depois, em suma, é sempre possível advertir do seu erro aquele que se transvia. Todo pecador é um bom homem que falha o seu objetivo e se transvia. Que lindo isso, né? Se considerarmos que somos um todo, todo pecador, aquele que momentaneamente não consegue viver a sua essência, a sua beleza, a sua bondade, todas as virtudes, lembrar que ele tem essa essência dentro dele e que em algum momento ele vai sair. Mas cuidado, né? Eu quero só advertir aqui, porque ele diz, né, que você pode dizer para a pessoa, mas cuidado nesse entendimento correto, porque muitas vezes não somos nós que temos que advertir ninguém sobre qualquer um dos seus vícios. Temos muitas perguntas a fazer se tivermos que dizer alguma coisa. Sou eu o emissor dessa mensagem? Essa mensagem vai ser compreendida dessa forma? Essa pessoa está querendo ouvir alguma mensagem? Porque se a gente não tiver um sim em todas essas questões, não somos nós que temos que dizer nada. E outra, né? Se não vivemos essa verdade, também não adianta nada dizer, porque nós só somos exemplos de alguma coisa se nós vivenciamos, se o outro olha e reconhece que realmente estamos fazendo essa transformação pessoal e, portanto, até podemos dizer alguma coisa. Continuando, e aliás, que dano te causou ele? Não encontrarás um só desses homens contra os quais te excitas que te tenha causado um prejuízo tal que a tua inteligência tenha sido lesada. Ora, o mal para ti ou o dano reside absolutamente aí. É uma infelicidade e uma tão grande novidade que um compônio haja como compônio. Examina se não deves antes acusar-te a ti próprio por não ter desse homem previsto esta falta. Graças às luzes fornecidas pela tua razão, podias ter em mente que era de esperar de tal homem tal falta, mas perdeste de vista esta verdade e espantas-te que ele cometa a falta. E, sobretudo, quando censuras a um homem a sua deslealdade ou a sua ingratidão, reflete sobre ti próprio.
É evidentemente tua culpa se acreditaste que esse homem, tendo essas disposições, cumpriria a sua palavra, ou ainda se, prestando serviço, entendias prestar-lhe e ficar por aí se não fizesse de modo a retirar logo da tua própria ação todo o fruto. Que queres mais quando fizestes bem a alguém? Não te basta ter agido segundo a tua natureza e reclamas além disso o salário? É como se o olho exigisse em paga alguma remuneração porque vê, os pés porque andam. Como esses membros estão feitos para tal ou qual serviço e nisso trabalham de acordo com a sua constituição própria, atingindo o seu fim próprio, do mesmo modo, o homem nascido benfazejo se faz algum bem ou simplesmente se ajuda o próximo a obter as coisas indiferentes, cumpriu o papel em vista do qual foi constituído e alcança o seu próprio fim. É lindo, né? O dever pelo dever, a ação pela ação, fazer sem esperar nada em troca, porque esta é a nossa natureza. Então, se alguém faz alguma coisa para você, entenda que ela não te prejudica no sentido que se você continua tendo a sua inteligência, o seu bem fazer, o seu bem agir, nada pode te tirar o que é seu. Então aqui novamente ele nos lembrando do básico na nossa vida e a gente pode pensar, temos feito isso? Óbvio que não. Aquela pessoa para quem você se doou tanto, de repente vai lá e pá, bate na sua cara. E aí você faz o quê? Compreende que esta era a disposição da pessoa e o mais importante, reflete sobre ti. Qual é a sua disposição como ser humano? Você vai lá, pá, bater na cara da outra pessoa? Ou você vai se manter humano? Por exemplo, desejando o melhor para esta pessoa, ainda que essa pessoa não esteja do seu lado, ou, por exemplo, desejando que essa pessoa cresça e esteja de acordo com a sua natureza humana, né? Sem se aproveitar dos outros, por exemplo, e tantas outras possibilidades. São muitas reflexões que a gente tem que fazer, né? Principalmente de nós. Lembrando que o outro, o que acontece com o outro do nosso lado, é justamente para que a gente possa olhar para nós mesmos, a forma como que julgamos, a forma como que reagimos e etc e tal. Beijos para vocês, pessoal, boas reflexões. Lembra de curtir o vídeo, aquilo tudo que eu já falei ontem, fazer algum comentário e mandar para alguém se você achar que esse conteúdo pode ajudar alguma pessoa que você conhece. Beijos e até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye. Acabamos agora o nosso capítulo 9 e só temos 3 capítulos agora. Até amanhã. Bye, bye.